Senhor presidente, nobres colegas, deputados, os que nos acompanham nesta casa, quero saudar aqui os servidores que estão nas galerias. Em primeiro lugar, quero dizer que o voto do PSC será a favor dos servidores do nosso Estado. Portanto, nós saudamos a decisão da Casa no Colégio de Líderes, através da mesa diretora e do nosso presidente, que retirou da pauta os 7 projetos que extinguem as fundações, as associações e as demais entidades, visto que fere flagrantemente o regimento e, na nossa opinião, flagrantemente a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Portanto, a nossa fala nessa tribuna já é de encontro ao que vínhamos falando desde o início. O problema é o mérito, está caindo nas costas dos servidores, dos aposentados, dos pensionistas, dos mais pobres, a fatura do Estado que, por falta de planejamento e gestão, aconteceu depois de que essa Casa, através de várias medidas e projetos de lei, auxiliou o governo, dando todas as possibilidades que nós não estivéssemos enfrentando essa crise. Mas estamos discutindo o projeto de lei 2242 de 2016, que dispõe exatamente sobre uma alteração no imposto do ICMS sobre mercadorias e serviços, que acarretará, como já dito aqui por alguns deputados, um aumento efetivo na vida, um aumento efetivo, numa cobrança efetiva na vida, especialmente dos consumidores. Eu não vou me alongar na área técnica, especialmente porque muitos deputados aqui já foram muito detalhistas no quesito da questão constitucional e que, de fato, o dano causado pelo aumento das alíquotas. Mas eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, para consolidar a minha posição e a posição do PSC a respeito dessa matéria. Nós votaremos contra essa matéria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero chamar a atenção para 3 questões. Primeiro, que o aumento da alíquota de energia, neste caso, especialmente 18% até o consumo de 200 kW, ou seja, diminuindo para 200 kW, o deputado Luiz Paulo, o deputado Paulo Ramos, vários deputados que me antecederam, foram muito detalhistas, mas eu quero dizer, ela recai especialmente sobre o consumidor. Ou seja, o consumidor será o atingido nessa matéria. Estamos falando de uma alíquota, o deputado Paulo Ramos falou isso na fala dele, eu quero inclusive citar a fala do deputado Paulo Ramos, quando o ICMS recai exatamente sobre o consumidor. Portanto, é a classe baixa, a baixa renda, é a classe média, e que, no advento dessa alíquota, sofrerão graves consequências. E eu pergunto, por que, antes de discutir um aumento pesando sobre o consumidor, nós não chamamos essa Casa para discutir a isenção dada às concessionárias? Porque nós votamos nessa Casa. O deputado Luiz Paulo citou, o deputado Paulo Ramos citou aqui a Light, a Ampla, as concessionárias de energia. A Ampla, por exemplo, Vossas Excelências sabem bem, tem uma isenção de quase 3 bilhões de reais. A Light, o ano passado, pelo advento da Olimpíada, nós concedemos, presidente, nessa casa nós discutimos para que a Light ampliasse a sua isenção em mais de 60 milhões, justamente para dar continuidade a um processo importante para atender a população. Então, veja, o que eu quero chamar a atenção é mais uma vez, o mérito, presidente. Está recaindo sobre o consumidor, o que, no nosso entendimento, deveria recair sobre as empresas, sobre os mais fortes, os mais poderosos. E, nesse caso, eu citei apenas 2 concessionárias que têm isenção e poderiam ser coparticipadoras ou poderiam participar no Estado desse debate e não recair, mais uma vez, sobre os servidores, sobre o consumidor
que na ponta será o grande atingido. O deputado Luiz Paulo chamou a atenção, quase 800 mil contas no Estado, diretamente atingidas no aumento que vai recair sobre, efetivamente, a parcela da população. O segundo ponto é justamente a questão da gasolina, uma contramão do que, inclusive, o governo federal vem defendendo. Está nas mídias sociais, em todas as redes, uma força efetiva para diminuição do valor do combustível na ponta para o consumidor, vindo do governo federal. E o Estado, na contramão de um debate nacional, apresenta justamente o aumento de alíquotas sobre o combustível no Estado. Nesse entendimento, o Estado ele não se ajusta num debate nacional. Por quê? Porque se a crise é uma crise efetiva de toda a nação, quem acaba recebendo o ônus da crise é o consumidor, que fica cada vez mais onerado, pagando mais sobre os serviços, que são serviços efetivamente de bens, que não podem ser taxados de forma abusiva, porque pode ferir gravemente a população, como é o caso da energia e a gasolina. E o terceiro, amplamente debatido pelos que me antecederam, é justamente a questão do aumento da alíquota sobre cerveja e refrigerante. Obviamente, no sentido inverso, nós vamos acabar potencializando a saída dessa importante indústria do Rio de Janeiro para outros estados, especialmente o de São Paulo. E, portanto, ocasionando, além do prejuízo ao consumidor nesses outros pontos que eu aqui falei, nós podemos causar seriamente um dano no emprego dessas pessoas, no emprego e principalmente no desenvolvimento de toda a população das regiões onde a indústria, especialmente a indústria do refrigerante, tem sido importante no Rio de Janeiro. Então, essas são as minhas contribuições. Mais uma vez dizendo, nossa posição será contrária a essa matéria. Vamos votar contra uma posição também do PSC, que é mais uma posição contrária diante deste pacote que veio a essa casa, no nosso entendimento, de forma inoportuna, visto que recai sobre o mais pobre, sobre os servidores, sobre aqueles que não deviam pagar essa conta, e sim sobre as empresas, deveriam ser elas, o grande empresariado, os responsáveis a serem chamados para esse debate. Nosso voto será contrário, presidente.